Abriu uma senhora vantagem para o jogo de volta que vai ser realizado semana que vem na Neoquímica Arena. Fortaleza que era o favorito, o Corinthians que está de olho no Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento, não vai priorizar as Copas. O Corinthians que entrou hoje com 9 jogadores diferentes daqueles que começaram contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas que fez um baita segundo tempo. Já foi bem no primeiro tempo, mas fez um baita segundo tempo. Olha, 2-0 ficou barato para o Fortaleza. Em alguns momentos o Corinthians até amassou um Fortaleza bem desorganizado, acuou o adversário e mostrou uma força danada. Tem muita coisa para a gente falar desse Corinthians, a atuação do Coronado, falar do meio-campo do Corinthians, como funcionou também. O Thales perdeu gols, o Hugo foi bem quando precisou, quando foi exigido, e foi pouco exigido, foi mais ali no primeiro tempo. Mas que bela partida do Corinthians realmente nessa vitória contra o Fortaleza por 2-0. Larga muito bem nesse confronto de quartas de final. E olha, vai ser muito duro para o Fortaleza reverter essa situação semana que vem em São Paulo. Vou acionar o Leonardo Bertozzi logo de cara. Leonardo Bertozzi está lá no estádio, está lá no Castelão. O clima era todo favorável para o time do Fortaleza, mas olha, fazia tempo que eu não vi uma imposição tão grande do Corinthians contra o adversário, ainda mais fora de casa, Bertozzi. Tudo bem contigo? Tudo bem, William? Tudo bem, companheiros? Boa noite a vocês, boa noite ao fã do esporte que esteve com a gente, a quem está chegando agora, enfim, a quem quer ouvir falar sobre essa grande vitória do Corinthians. Porque sim, grande vitória. Tem aquele 2-0 fora de casa que você acha o gol, aí especula, acha o outro. Não foi nada disso, né? O Corinthians construiu essa vantagem e sentiu que o jogo estava para isso. Até destacava no segundo tempo, quando o Ramon faz as substituições, e ele vem com Carrilho e Garro ao mesmo tempo. Em vez de reforçar a marcação, ele deixou o time ainda mais solto. Mateuzinho no lugar do Fagner. Quer dizer, o jogo foi ficando tão à feição do Corinthians que 1-0 começava a dar a sensação de que estava pouco, que estava injusto, né? E o gol do Yuri Alberto no final, numa das tantas chances que ele teve, acabou fazendo mais justiça ao placar e coroando o que foi uma grande atuação. Sem nenhum trocadilho com o coroando, o Coronado acabou sendo o grande nome do jogo, né? Porque ele fez não só o gol, ele já era o destaque do jogo antes do gol, recebendo bolas. Quer dizer, o jogo foi ficando tão à feição do Corinthians que 1-0 começava a dar a sensação de que estava pouco, que estava injusto, né? E o gol do Yuri Alberto no final, numa das tantas chances que ele teve, acabou fazendo mais justiça ao placar e coroando o que foi uma grande atuação. Sem nenhum trocadilho com o coroando, o Coronado acabou sendo o grande nome do jogo, né? Porque ele fez não só o gol, ele já era o destaque do jogo antes do gol, recebendo bolas entre as linhas, dando opção, tendo oportunidade de criar jogadas. Por pouco, umas 2, 3 vezes ali, ele poderia ter enfiado a bola perfeita pro Yuri Alberto em profundidade. Quer dizer, hoje não dá para falar de nada que não funcionou no Corinthians. Você poderia falar da quantidade de chances perdidas, mas com 2-0, você aceita que as chances perdidas fazem parte e que o placar ainda está muito bom. Do outro lado, amigos, o declínio do Fortaleza no momento importante da temporada também preocupa, porque você podia pensar, mas era uma coisa dos jogos fora de casa, e foram 3 jogos seguidos fora de casa e nenhum deles foi bom. Mas na volta para casa, com o time ou ideal ou próximo do ideal, depende do que considera o Vojvoda, muito abaixo em termos de intensidade, em termos de criatividade. Quando precisou oferecer um pouco mais com bola, hoje todo mundo abaixo, né? Pikachu abaixo, Pochettino abaixo. O Lucero, ele depende muito de serviço, então depende muito da bola chegar até ele, então fica até difícil fazer uma análise um pouco mais séria. Mas nada disso diminui o mérito do Corinthians, que fez um grande jogo. Até falei aqui no final, tá vacinado, o Bragantino vacina e ensina que ainda tem jogo, mas vamos combinar, se você oferecesse pro Corinthians assinar um 2-0, ele já tinha assinado há muito tempo, então resultado excelente para levar para a Neoquímica Arena semana que vem. É verdade, bom lembrar aí do lado do Fortaleza, né? Fortaleza que voltou aí da data FIFA, e aliás, no meio da data FIFA fez jogo que estava devendo, né? Estava na liderança do Campeonato Brasileiro, ele perde 2 jogos, empata 1, de primeiro cai para terceiro, aí tem um confronto com o Corinthians que é para fazer uma vantagem em casa, para tentar encaminhar a classificação, acaba vendo o Corinthians fazer essa vantagem, se coloca numa situação delicada aí para o jogo de volta na semana que vem. Agora, Birner, hoje a coisa funcionou tão bem para o Corinthians, que teve gol do Coronado, que não fazia um gol há quanto tempo? 18 jogos, se eu não me engano, né? E uma excelente atuação, o melhor em campo. Golaço. E até o Yuri Alberto, hein? Que tentou, perdeu, fez jogadas erradas, opções erradas, mas no final... Uma finalização muito bonita também. Conseguiu dar uma boa finalização ali e finalmente saiu um golzinho do Yuri Alberto também. Em primeiro lugar, boa noite a você, ao Bertozzi, Jean, Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Fortaleza estava 21, 22 jogos invicto dentro de casa.
Só isso explica o tamanho da vitória do Corinthians. É um jogo de mata-mata. 2 gols de vantagem. A vitória aumenta ainda mais de tamanho. A boa atuação com um time alternativo. Lembrando que o Fortaleza contra o Atlético no final de semana poupou os titulares porque a prioridade do Fortaleza era essa competição. Ao contrário do Corinthians, que prioriza o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim quebra o tabu fora de casa, tabu do Fortaleza, muito tempo sem perder jogos dentro de casa. No campeonato que o Fortaleza tratava, ou trata, como prioridade, não dá para dizer que a classificação está garantida, dá para dizer que o Corinthians agora é o favorito, sem dúvida nenhuma, porque o Fortaleza desde sempre tratou a Sul-Americana como se fosse a sua prioridade e é um dos principais, ou era pelo menos, desculpe, favoritos para a conquista do título. E hoje parecia que o jogo era em Itaquera. Não por causa da torcida do Fortaleza, não por causa da arquibancada, pela imposição do Corinthians no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo, aí entra muito na conta do que o Léo falou. O Fortaleza veio num momento de baixa de desempenho na temporada. Mas no segundo tempo, o Corinthians jogou muito mais que o Fortaleza. Tanto que o resultado acabou ficando barato. Então, eu acho que o corintiano está muito feliz. Eu acho que o corintiano não esperava uma vitória por 2-0 fora de casa, né? O time parece, vamos continuar falando, parece que cresce nesse momento da temporada. Foi assim no jogo contra o Flamengo, foi assim na derrota contra o Botafogo pelo segundo tempo que fez, mesmo com o Botafogo jogando mais, mas uma atuação já que não é de um time que vai ser rebaixado, né? E se o Corinthians terminar a temporada sem correr risco de ser rebaixado e com um título internacional, porque a Sul-Americana é, na verdade, muito maior do que as pessoas avaliam aqui no Brasil, porque o continente enxerga a Sul-Americana de um jeito muito especial. Aqui a gente enxerga a nossa Copa, a Copa do Brasil, do jeito maior do que a Sul-Americana. Para mim, o Corinthians vai terminar a temporada, uma temporada muito boa. Talvez outros times do estado, muito menos criticados, não terminem a temporada com algum título e quem sabe assim com o seu torcedor feliz, como talvez o corintiano termine se ganhar a Copa Sul-Americana. E o jogo de hoje credencia o time ao título. Verdade. Sabe quem está muito feliz hoje? Mas muito feliz? Quem? Igor Coronado. Foi o cara do jogo. Vamos ouvi-lo? Vamos lá? Coronado na tela. Claro que a gente sabe do tamanho da torcida. A gente quer fazer muito mais para trazer felicidade para eles. Eles têm acompanhado a gente independente da situação. E eu sei que vai ser assim até o final. E eles estando com a gente, eu creio muito que a gente vai conseguir reverter essa situação. Hoje estamos muito felizes com o resultado. Agora comemorar hoje, a partir da manhã já trabalhar para o jogo de sábado, que é muito importante. A gente quer muito sair dessa situação do brasileiro. Bom, o primeiro passo foi dado hoje. Graças a Deus a gente pôde fazer uma grande partida. Time com uma postura muito agressiva, como você falou, diferente, pressionando, ganhando bastante duelos, então é isso que é o Corinthians. Acho que é dessa forma que a gente vai tirar o Corinthians de onde ele está. E agradecer a Deus pela oportunidade, por mais um gol aqui. Tá próximo da artilharia na Sul-Americana, né? É muito importante para mim, são números bons e enaltecer a entrega do time. A minha entrega também, eu já estava morto, não aguentava mais e graças a Deus veio uma bola ali que fui premiado com um grande gol, então só agradecer a Deus e a equipe toda está de parabéns pela grande entrega e pela vitória de hoje. Eu acho que hoje a equipe foi uma equipe muito lúcida dentro do jogo, né? A gente conseguiu assimilar tudo que foi passado para nós, conseguimos pôr em prática, com a bola no pé, tivemos muita personalidade para jogar, para criar. Poderíamos até ter saído com um resultado um pouco mais largo, mas a dificuldade do jogo se diz por si só. O Fortaleza é uma equipe que vem muito bem na temporada, né? Nas últimas temporadas, né? Não só nessa. Então, acho que é ressaltar o que nós fizemos aqui. Vale lembrar que no segundo tempo do Botafogo nossa equipe já melhorou muito, né? Já cresceu bastante de produção, poderia ter saído com o resultado melhor, mas o futebol ele é assim, né? Infelizmente o brasileiro a gente está num momento delicado, nas Copas estamos bem, mas é continuar nessa pegada. Acho que nada mais importante do que uma vitória hoje para nos dar confiança para o fim de semana, né? Para a gente junto do nosso torcedor conseguir uma vitória, né? E tentar respirar um pouco nessa situação do brasileiro.